Bom dia. Para a gente, eu preciso trazer um pouco no história de tudo que aconteceu. O Bruno tinha um histórico de uma pedra na vesícula. Isso. Há quanto tempo isso já vem o Bruno com isso? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, o Bruno começou a ter muita dor abdominal, muita dor na barriga, desconforto até para comer, mas não era nada, não era uma dorzinha, era uma dor bem forte, alguma Sim. coisa que incomodava muito ele. E daí ele foi uma primeira vez na UPA para fazer uma medicação e eles indicaram o Bruno para fazer uns exames para ver se não era uma pedra nos rins Sim. ou pedra na vesícula, mas que poderia ser alguma coisa. E daí ele começou a procurar, ele fez particular todos os exames, fez exames de imagem e daí a gente descobriu que ele tinha cálculos biliares Sim. e mini pedrinhas, mas a Sim. vesícula dele era toda cravada de pedras. Sim. E que não tinha um tratamento, que a única coisa para resolver o problema seria a retirada da vesícula. Sim. A partir dali, eles já nos indicaram a encaminhar pelo ambulatório para que ele conseguisse fazer essa retirada da vesícula. Sim, é um processo normal. Entrou ou no hospital ou no posto de saúde, vai indo até que se indique a retirada da vesícula em Sim. função desse monte de pólipo que ele tinha. Sim. Que é eu vou dizer assim, isso é uma coisa normal de acontecer do médico identifica muitos pólipos na vesícula e a vesícula a sua retirada não influencia tanto na saúde da pessoa, mas se retirar a vesícula, ela pelo menos suprime momentaneamente o problema de formação de pedra ou de pólipos, né? E aí, esse assunto permeou por durante 2 anos. 2 anos. Ele tinha crises que davam dores, ele ia no hospital, na UPA, enfim, era medicado para dor e era Voltava para liberado para casa casa. e ele continuava trabalhando. Continuava trabalhando porque a vesícula em si, quando dá, pelo menos nele, quando dava as crises de dores, era uma dor terrível que ele não conseguia fazer Sim. mais nada. Mas era medicado, passava aquela dor, ele voltava ao normal, não ficava dolorido, não ficava ruim, era só até São ser crises, medicado na né? veia. Eram crises de Quando dores. tem gente com pedras, vesícula, pedra no canal da urina, da ureta, isso é crise, diz que é como se fosse uma dor de parto, tão dolorosa que é. E às vezes com medicamento e até um repouso, ela se recoloca a pedrinha ou as pedrinhas e tu tem uma vida normal. E o que era passado para nós era que não tinha, não era nada grave, era uma coisa comum e que a única coisa que poderia acontecer até ele se operar seria voltar essas crises de dor. Sim, tinha que administrar isso, tinha Isso. que controlar. Bom, e aí chegamos no mês de dezembro, onde teve uma crise que ele então procurou, Isso. a quem ele procurou, aonde ele procurou para atendimento. Quando foi dia 21 de dezembro, ele teve uma dor, na verdade ele ficou uns 2 dias antes tendo uma dor e ele dizia que era uma dor um pouco mais leve, não parecia ser a vesícula. Mas era 24 horas, ela não parava nunca. Ele ficou quase 2 dias sentindo essa dor o tempo inteiro. Certo. E daí foi quando ele disse, tem alguma coisa de errado, isso não pode ser só a minha vesícula. E daí a gente foi para o hospital com ele, chegou lá, ele fez todos os exames. Entrou e pelo plantão, só para nós fazer onde é que ele entrou no Não, hospital? no dia 21 de dezembro ele foi para a UPA. Ah, sim, Agora certo. que eu lembrei, ele foi Tá. para a UPA com Ok. dor. Quando ele chegou na UPA, eles começaram a dar remédio para dor para ele, porque ele chegou falando, eu tenho crise de pedras na vesícula. Tá, E daí ele já estava no 5º remédio e nada aliviava aquela dor. certo. E daí foi quando a UPA disse, olha, Bruno, a gente acha que isso não é vesícula. Tu pode estar com uma pancreatite. Só que aqui na UPA a gente não consegue te avaliar e te tratar para isso. Então a gente vai te encaminhar para o hospital. Sim, ok. No dia 21 de dezembro, ele foi encaminhado para o hospital de ambulância. A ambulância pegou ele na UPA. A UPA pro A hospital. UPA encaminhou certo. pro hospital. Ok, UPA hospital. Ele chegou no hospital na ambulância, que pegou ele lá na UPA e levou ele para lá. Ele refez todos os exames e a gente ficou até umas 4, 5 horas da manhã ali embaixo no PS, esperando esses resultados para ver se fosse pancreatite, ele iria internar para fazer o tratamento. Sim, Se fosse só uma crise da vesícula mais forte, ele seria liberado. certo. Ok. Quando foi umas 4 e poucas, 5 horas da manhã, eles nos indicaram que realmente tinha aparecido uma pancreatite. Uma pedra da vesícula tinha se deslocado para o canal da bile, né, que eles falam. Sim, E começou a obstruir, ela sim. ficou obstruindo o canal que o pâncreas solta enzimas. E daí criou uma inflamação ali na volta. Tá.
Daí ele foi internado para fazer esse tratamento. Sim. Ele ficou do dia 21 ao dia 24. Tá, 21 a 24 no hospital. Isso aí. Ok. Com pancreatite leve. Tá, mas era pancreatite. Tinha Pancreatite. definido o diagnóstico pancreatite. Diagnóstico Tá, pancreatite. ok. Ele fez remédios para dor e iniciou o antibiótico. Tá. No dia seguinte, em nenhum momento ele deixou de estar lúcido ou de estar bem, ele ia ao banheiro sozinho, ele continuou super independente, a mesma coisa que ele sempre foi, só que de início ele estava com dor e depois ele viu a dor, ele ficou naquela dieta total, depois liberaram a dieta líquida no dia seguinte, no outro dia ele já comeu e já foi liberado para ir para casa. Isso 24. 24. Como é que... O que é liberado para ir para casa? Só porque existe um boato e eu queria que de vocês me dissessem. Quem liberou ele para ir para casa? O médico. Autorizado? Deu baixa? Sim. Eu vi dizer que falaram que ele assinou um termo de responsabilidade para ir para casa. Isso me chegou, Esther, por isso que eu estou te perguntando, Não. quero que vocês digam. A gente ontem esteve no hospital com a Juliana, a Juliana olhou todos os papéis, em nenhum momento o Bruno assinou nada. Então o médico liberou ele dia 24 para ir para casa. Isso. Tem um documento lá que o médico dá alta, é isso? O médico deu a alta. O termo é isso. Ou o caso, não sei se podia, o paciente, estou falando que eu não tenho afirmação, que o paciente, quando exige que quer sair, ele assume a responsabilidade e ele assina um termo. Não. Então, o Bruno não assinou o termo. Não. O médico, então, tu está me afirmando que o médico deu alta para ele. Deu alta para ele. Okay. A gente tem todos os papéis, todos os prontuários. Tem alta. Tá, para te falar bem a verdade, não tem nenhuma assinatura do Bruno. Só tem a minha assinatura da internação. E a única coisa que eu assinei quando ele deu alta foi dos dias que ele fica ali, que é obrigatório assinar sempre. Então o médico liberou. Fulano, vai para casa. O que aconteceu? Como todo mundo sabe, o Bruno ele tem um filhinho que na época tinha 3 aninhos, autista. Sim. E ele disse pro doutor, se possível, eu queria ser liberado para casa, se os meus exames já apresentaram melhora, porque para eu não ficar tanto tempo aqui esperando. Entendi. E daí o doutor voltou depois à tarde, disse: Bruno, a gente já avaliou os teus exames, tanto que liberou, ele tem os exames, deu para ele de que não apresentava mais aquela inflamação, não tinha mais, tinha diminuído, a pedra já tinha desobstruído, então ele estava bom para ir para casa. Ele disse: eu vou te liberar para ir para casa. Tu fica com o teu filho, é Natal, e em janeiro, primeira semana de janeiro, a gente te chama para fazer a cirurgia. Ok. Liberou. Só um pouquinho. Agora sim, Patrícia. Mas quando o doutor liberou ele para ir para casa, no dia 24, ele deu continuidade ao antibiótico, né? Para ele continuar o tratamento, porque o que ele comentou, termina esse antibiótico, que vai dar o tempo da primeira semana de janeiro, tu fazer tua cirurgia. Nós vamos te chamar para fazer a cirurgia. Ok. O médico, o médico falou isso com testemunhas, com vocês? Sim, eu estava junto. Então, o médico disse, em janeiro, vamos voltar para fazer a cirurgia. A cirurgia. Certo. E aí, gurias, iniciou janeiro? E nada. Nada. E o Bruno teve crise nessa época? Teve, foi para a UPA novamente, passou a noite lá tomando medicação, refaziam os exames, viram que não era pancreatite. Sim, aí o que aconteceu na UPA? Tomava remédio e voltava para casa? Tomava remédio. A UPA não encaminhava isso para frente, para o hospital? Não. A UPA encaminhou quando desconfiou da pancreatite. Lá em 21 de dezembro. Isso aí. Mas em janeiro, uma pessoa com crise, com sintoma e com tudo, e constatado pancreatite, voltou para a UPA para fazer a aplicação de remédio, e a UPA deu remédio para dor e manda de volta para casa. Sim. Tá, ok, só para entender. E aí? Em janeiro isso? Isso. Daí esse mesmo doutor deu um papel para o Bruno, como as crises de vesícula são dores muito fortes. Certo. Quando o Bruno chegasse no hospital, ele tinha um papel de como se fosse uma preferência. Isso, uma preferência. Para que ele não ficasse tanto tempo esperando atendimento, porque as crises de dores, ele não precisava ficar tanto tempo esperando ali com dor. Tá. Só uma pergunta, Esther. Em nenhum momento em janeiro ele foi para o hospital? Ele sempre foi na UPA? Ele sempre foi na UPA. Sempre foi na UPA, tá. Em fevereiro ele foi pro hospital de novo. Ok, tá. Então, janeiro, remédio para dor na UPA. Quantas vezes aconteceu isso? Em janeiro? Nossa. Várias vezes. Várias. Não, tá bom, várias. E aí, vamos para fevereiro, então.
Quando foi em fevereiro, dia E 20... por que o hospital, o médico, quem chamaria o Bruno para ir fazer a cirurgia? Eu acho que o cirurgião iria chamar para avaliar, para Tá, fazer a cirurgia. ok. Vamos para fevereiro então, gurias. Em fevereiro, quando foi dia 20 de fevereiro, 20. o Bruno voltou de novo a ter as dores. Tá. Achamos que era só uma crise da vesícula, só que daí dessa vez ele disse para mim, eu não aguento mais, ele já estava extremamente cansado dessas dores. Dor Ele já permanente. tinha mudado toda a alimentação, ele emagreceu 10 quilos para mudar a alimentação, ele não comia super bem, estava tentando fazer exercício para que não sentisse tantas Sim. crises. E daí ele disse, para mim, eu não aguento mais essas dores, eu vou ir direto no hospital, porque Certo. direto no hospital eles têm o poder O prontuário dele lá. de me operar ali. Sim. Ele foi direto para o hospital, ele foi atendido, ele fez todos os exames de imagem, de laboratoriais. Eles viram que era somente a vesícula. E daí foi quando... Mas constataram de novo pancreatite? Não, dia 20 de dezembro não. 20 de fevereiro. 20 de fevereiro não. O que constataram dia 20 de fevereiro? Que ele tinha uma inflamação crônica na vesícula por conta de muitas pedras. Inflamação crônica. Ok. E aí? E daí ele O que fez... fizeram lá dia 20 de fevereiro? Ele fez, Deram remédio para dor de ele novo? fez morfina, ele tomou remédio para dor, e daí o médico chegou para nós, a gente estava no corredor do PS, bem na frente de onde tem a sala do médico, a gente nem entrou dentro da sala do médico. O médico veio, disse para mim e pro Bruno, eu estava sentado do lado dele, tá aqui o teu exame, não consta pancreatite, mas consta que tu tem uma inflamação crônica na vesícula. Então, tu precisa de uma cirurgia agora não... me fugiu o nome. Suprimir a vesícula. Isso. Tu precisa dessa cirurgia para retirada da vesícula com urgência, Isso verbalmente. verbalmente. E nos deu o papel do exame. Eu tenho lá na minha casa o papel desse exame. Tá. E daí, quando ele deu o papel desse exame, eu e o Bruno, a gente continuou sentado, porque a gente achou, como ele precisa de uma cirurgia de urgência, tá com uma inflamação crônica na vesícula, vão internar ele e vão mandar pra cirurgia. E daí o Bruno disse, eu espero aqui, doutor. Daí ele disse, não, tu já tá liberado, tu já tá medicado. Tu volta, continua no ambulatório pra ver quando que... Esperando, pra ver quando que eles vão Tá. fazer Aí a tua vocês cirurgia. saíram da sala que é do corredor na frente da sala do médico, vocês foram para onde? A gente foi embora. Mandaram nós ir embora. Não tinha o que a gente fazer. Tá. Vamos voltar. E 20 de fevereiro vocês retornam para casa depois de saber que precisava fazer uma cirurgia urgente. E aí, como é que é a cronologia daí para cá? Daí o Bruno continuou, a gente entrou em contato até com alguns médicos que eram nossos amigos por fora do hospital. O Bruno ligou novamente para o ambulatório, ele teve novamente no ambulatório, ele levou esses papéis, ele disse, olha, eu preciso dessa cirurgia com urgência. Ele já tinha feito todos os exames que o ambulatório pediu, ele já tinha tido a primeira consulta marcada com o cirurgião do ambulatório para fazer a retirada da vesícula, mas eles não chamavam. E daí, quando foi no dia 21, um dia depois, ele foi trabalhar. Quando foi de tardezinha, muita dor durante o dia, ele saiu do trabalho e ele foi direto para o hospital. Quando ele chegou no hospital, a moça da recepção disse para ele que o hospital estava super lotado, já tinha tido acidentes e que iam levar de 4 a 6 horas para ele ser atendido. E ele não aguentava de dor. Daí foi quando ele me mandou uma mensagem e disse para mim, porque eu estava em casa, e iria encontrar ele no hospital. Sim. E daí ele disse, me encontra na UPA, porque eu não vou conseguir esperar de 4 a 6 horas, eu tô com muita dor. E daí eu fui pra UPA. Mas ele não tinha um papel do médico dizendo que ele era prioridade no hospital? Onde é que estava esse papel? Ele apresentou esse papel lá? Tava com ele. E mesmo assim, o hospital, sendo um paciente de prioridade, a menina da recepção disse que ele teria que aguardar. Que ele teria que aguardar. Certo. Que infelizmente ele teria Isso que dia aguardar. 21 já, de Dia novo. 21. Dia 20 o médico mandou, disse que ele tinha que fazer cirurgia urgente. Dia Mandou 21 embora. ele volta de novo para o hospital, mesmo com papel, com prioridade, com a necessidade de fazer a cirurgia, É mandado embora. manda embora. E aí? Daí ele foi pra UPA. Ele ficou na UPA dia 21 desse horário, à noitinha, a hora que ele chegou, até umas 2 e pouca. Ele refez todos os exames, que eu não sei o que que deu, porque dessa vez eles não nos entregaram, mas mandaram ele para casa. A UPA. A UPA. A UPA mandou para casa dia 22. Então, Dia 22. 22. Não, dia 21. 21. A Isso. UPA manda para casa também. Isso.
Quando foi, ele chegou em casa, ele ligou para minha mãe buscar ele. Ele fez muita medicação, já tinha feito medicação um dia antes. Ah, Nesse período, ele já estava sem comer, porque ele estava sentindo tanta dor e tanto desconforto que ele já estava sem comer. Ele ligou se tinha como nós buscar ele, que ele estava meio tonto Sim. para ir para casa. A minha mãe buscou ele, era umas 2h pouca da madrugada, 3 horas. Ele chegou em casa, deitou para dormir. Quando foi no dia 22, que nisso já era dia 22, porque ele chegou de madrugada, mas ele foi dormir umas 3 horas da manhã. Quando foi 7 horas, ele levantou correndo, desesperado, e só me cutucou e disse: eu tô indo pro hospital, eu tô com muita dor de novo. E então daí, isso dia 23. dia 22. 22 ele volta pro hospital. Isso aí. Ele chegou em casa às 3 da manhã, quando foi 7 horas da manhã, ele saiu de novo. E aí? E daí eu me acordei assustada. Nessa altura do campeonato eu já estava, meu Deus, mas alguma coisa tem que ser feito, porque é o terceiro dia que o guri vai pro hospital com muita dor. E daí ele saiu, ele pegou o carro e saiu, e eu tenho meu gurizinho pequeno, minha mãe foi ficar com meu filho, e eu peguei um Uber e fui para lá. Quando eu cheguei no hospital, elas estavam descendo com o Bruno, lá de cima de onde fazem exames. E quando eu olhei ele na maca, eu enxerguei as pernas dele e eu não fui. A moça disse: se tu quiser, tu pode acompanhar ele. Quando eu olhei para ele, eu me apavorei, porque ele estava branco, pálido, ele urrava de dor. E parecia que tinham colocado ele embaixo de um chuveiro, assim, porque ele estava todo molhado de suor. E daí eu disse para a enfermeira-chefe que estava descendo com ele, eu disse: o que que aconteceu? E ela disse para mim: Esther, como que tu deixou o teu marido vir para cá desse estado? Esse guri não aguenta de dor, ele chegou aqui gritando e desmaiando de dor. E daí eu disse: mas faz 2 dias que ele está vindo procurar ajuda. E na verdade, vocês deixaram ele vir desse estado. Ela tentou transferir a culpa para ti. Ela quis dizer, na verdade, até no momento eu entendi, porque ela quis dizer: como é que tu deixou o Bruno vir sozinho de carro para cá, nesse estado que ele tá. Ele foi dirigindo? Ele foi dirigindo, porque ele estava tão desesperado de dor que ele não conseguia esperar eu me levantar para levar ele. De tão desesperado que ele estava de dor. E daí quando a gente chegou lá, daí eu fui acompanhando ele foi levado para essas, acho que é CTI. Sim, é. CTI. Lá embaixo, e eu fiquei lá, não poderia ficar ninguém lá com ele, mas ela disse: fica só um pouquinho com ele, a hora que o médico vir eu peço para tu sair. E eu fiquei lá e eu tentava conversar com ele não conseguia falar de tanta dor, extremamente pálido em cima daquela cama, urrando de dor. E nesse momento, ainda era de manhã, não era 10 horas da manhã, e ele já tinha tomado 4 doses de morfina e ele estava daquele estado. Até nesse momento, não apareceu um médico para dizer: tchê, vamos fazer a cirurgia. O médico do plantão disse para ele. Daí o médico veio conversar comigo e com ele, e ele disse: Bruno, e ele pedia: doutor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, eu não aguento de dor. O pouco que ele falava era só pedindo socorro, que ele não aguentava de dor. E daí o médico do plantão, muito querido, disse para nós: Bruno, eu quero muito que eles te operem hoje. Então, eu não vou te dar um remédio para dor agora, porque eu já chamei o cirurgião, isso era no sábado. O cirurgião vai vir te examinar, e a hora que ele chegar para te examinar, ele vai ver o tanto que tu tá com dor e ele vai te encaminhar para a cirurgia. Então, aguenta só mais um pouquinho com essa dor, porque se eu te der mais morfina, essa dor vai aliviar. Na hora da cirurgia. Então, vai prejudicar na hora do cirurgião te avaliar e ver se tu realmente precisa ou não. Então, aguenta só mais um pouquinho com dor, o cirurgião já está chegando, ele vai te examinar, ele vai ver que essa tua dor é muito forte e a gente vai te encaminhar para a cirurgia. Eu quero que tu te opere hoje. E ali a gente ficou tranquilo, porque eu pensei assim: ele está com dor, mas ainda é de manhã, no máximo à tarde ele vai estar operado. Continuei ali com ele, o médico saiu, as enfermeiras ficaram ali na volta, veio o resultado de alguns exames e chegou o cirurgião. A hora que o cirurgião entrou no quarto, eu vi que ele já estava um pouco irredutível. Daí foi quando a enfermeira-chefe falou para mim e para minha sogra: agora a gente depende só da boa vontade do cirurgião. Porque é final de semana e ele não gosta de operar em final de semana. Isso foi dito verbalmente? Tudo verbalmente. Ok. E aí? Passou 22 de fevereiro? Isso no mesmo dia. Ainda era de manhã, chegou o cirurgião. Ele chegou e eu notei que o Bruno estava na última maca da CTI e eles deixam uma cortina puxada porque tinha uma outra senhora do lado.
E eu não enxergava quem era o cirurgião, não enxergava nada, só ouvia ele e a enfermeira-chefe falando. E daí ele dizia, não, eu tenho que olhar os exames, não é bem assim, eu não vou chegar aqui, vou abrir o guri. E daí ela dizia, doutor, mas ele tá com muita dor, ele já veio várias vezes, o prontuário dele mostra que ele já está esperando por essa cirurgia há muito tempo. Ela questionando ele, indagando ele para fazer a cirurgia. Então ele veio examinar o Bruno, tocou no Bruno, aqui dói, aqui não dói, e o Bruno se torcia de dor. E daí ele pegou e ficou olhando assim para o Bruno, examinando. Daí ele disse, pois é, eu vou ver aqui os teus exames. E daí quando ele foi falar, o Bruno pegou e disse, pelo amor de Deus, doutor, tu vai me operar, né? Daí ele disse, não, a gente tem que ver, porque eu tenho que esperar os teus exames, eu acho que eu vou te botar no antibiótico. E daí o Bruno disse, ai, por favor, eu não acredito nisso. E daí quando o Bruno foi mostrar uma indignação, porque ele não aguentava mais de dor, o cirurgião, na mesma hora, ainda fazia assim com as mãos. Não, não. E hoje é péssimo para isso. Hoje é sábado. Hoje é sábado, hoje é péssimo para isso. Teria que preparar bloco, eu teria que fazer uma cirurgia, teria que te abrir. Então, nem questiona isso. Eu vou te colocar no antibiótico e depois eu venho te avaliar para marcar tua cirurgia de vídeo. E o Bruno pedia, pode me abrir. Ele não queria a cirurgia de vídeo, ele só queria a cirurgia. Podia abrir ele, fazer o que fosse possível. Sim, era a uma pessoa única com dor, coisa né? que ele queria. Dor, há meses não... Todo mundo pede um socorro. A palavra mesmo é socorro. É socorro. Né? Bom, gurias, e aí? 22 de fevereiro. O médico disse que... Vocês estão dizendo que o médico disse que sábado não era um bom dia. E aí? Daí internaram o Bruno. Foi para um quarto? Não. Ficou no CTI? PS. Não, saiu da CTI, ficou no PS. Saiu da CTI. Ficou no PS, tomando morfina, tramadol e antibiótico. Daí, depois de algumas horas, o cirurgião nos tiraram da CTI, ele não podia ter acompanhante na CTI. A gente ficou na recepção esperando, veio o médico e nos falou que ele estava com uma nova crise de pancreatite e que ele teria que ficar internado, fazendo antibiótico, e que segunda-feira o cirurgião voltaria para avaliar e marcar a cirurgia dele. Certo. Bom, então um médico disse que ele estava com pancreatite no sábado 22 de fevereiro. Isso. Confirmado pancreatite. Sim. Foi escrito isso? O verbal? Sim, Foi escrito. Tá, e aí, gurias? Daí o Bruno ficou o sábado ali embaixo, fazendo essas medicações. Ele começou a ter febre e o hospital não viu, porque tinha acidente, e as enfermeiras falaram para nós, e o doutor falou para nós que não viram que o Bruno teve febre, que não conseguiram ver que o Bruno estava tendo febre, porque tinha muito acidente, tinha muito movimento, e ele estava ali no PS. Ele ficou fazendo essas medicações, continuava sentindo muita dor, continuava se sentindo muito mal, ele continuava branquinho, pálido, e a gente começou a notar que tinha alguma coisa a mais, que tinha alguma coisa de errado, porque não foi igual em dezembro. Era uma crise pior, era alguma coisa mais grave. E daí, no sábado, os nossos amigos, até tá ali, o Chiquinho tá ali na recepção, chegou lá no hospital e disse para eles, a gente quer tirar o Bruno daqui, eu vou, se for preciso, eu pago tudo particular, a gente assina um termo de responsabilidade, a gente vai tirar ele daqui e a gente vai levar ele para Porto Alegre. Isso dia 22 de noite. Não, dia 22, isso ainda era início da manhã. É. Ah, tá. Sim, aí vocês pediram para retirar. Para retirar ele dali. Certo. E aí? E daí eles disseram que não, que tudo que o Bruno precisava tinha ali, que a situação estava sob controle. Quem é que disse isso? É um médico ou um enfermeiro? Os médicos. Ok. Fábio, essa situação eu presenciei porque a Esther estava lá dentro com ele, com o Bruno, e a gente estava ali na recepção ali do hospital, que foi aonde o Chiquinho foi ali e disse, eu quero falar com alguém, eu me responsabilizo, a gente coloca ele dentro do carro e a gente leva, não tem problema, eu só preciso que vocês liberem ele, né? Porque o Chiquinho viu o estado que ele estava, né?
E aí, ali mesmo, eles nem chamaram o médico, nada, eles só nos falaram, não, vocês podem ficar tranquilos, tá tudo sob controle. E outra, não tem necessidade de remover, porque agora ele vai ser tratado com antibiótico e na segunda-feira ele vai ser feita a cirurgia, não tem necessidade. E também, se vocês tirarem ele aqui, vocês vão ter que fazer tudo particular. E aí o Chiquinho dizia, mas não tem problema, eu pago, não tem problema, a gente paga o que for. Não, mas a cirurgia é quase 20 mil reais, e o Chiquinho dizendo, não tem problema, eu só quero tirar ele daqui. E eles falando, não, agora vocês esperem a próxima posição do médico, que está tudo sob controle. Deixa eu fazer um hiato aí nesse assunto. Nesse momento, vocês não propuseram a fazer a cirurgia no próprio hospital com cirurgião particular? Sim, Tudo. O tempo todo a gente falava que tudo se fosse que podia, preciso a gente pagar, a gente tentou. E sempre essa coisa de esperar, de aguardar. esperar. Bom, Agora não tem como, agora já tem uma inflamação, primeiro tem que conter a inflamação, só que ele procurou por ajuda várias vezes sem a inflamação. E ainda assim não foi feito. Bom, o que aconteceu de 22 para frente? UTI. UTI. Daí Aí- ele ficou no PS e quando foi no domingo de manhã cedo, 23. Isto. eu deixei a minha... Eu já tinha ficado vários dias, a mãe dele também. A avó dele quis vir ficar com ele um pouco. Ela foi pra lá de manhã e logo de manhã, assim, ela me ligou e disse, Esther, o Bruno vai ser transferido pra UTI. E daí a gente voltou pra lá no mesmo momento. Quando a gente chegou, eu fui falar com o médico. Porque quando a gente fala de UTI, a gente já se apavora e imagina que é algo muito mais grave, algo muito mais delicado. Então, eu cheguei e fui reto falar com o médico que colocou ele para UTI. E o que o médico falou para mim foi que o caso do Bruno não era grave para UTI, mas que o Bruno não tinha quarto para mandarem o Bruno lá para cima. E no PS não tinham conseguido ver que ele estava com febre por causa do movimento. Então, que iam mandar ele para UTI para ele ser melhor assistido. Mas que a gente podia ficar bem tranquilo, que o que ali embaixo ou no quarto levaria 7 dias para ele melhorar na UTI, por ser um tratamento intensivo de 2 a 3 dias, ele estaria bem. Isso o médico disse. O médico disse. disse. Disse para mim, disse para a avó do Bruno, disse para minha mãe, disse para minha sogra. Certo. São todo mundo. Sim. Para todo mundo eles falaram isso. Muito bem. E aí? 23 foi para UTI. E essa evolução? A partir dali foi só piorando. Só. Piorando. Só piorando. A gente viu um homem que chegou no hospital andando, super independente, super bem, super saudável, somente com pedra na vesícula. Não saí de lá. Na verdade, saiu de lá com o pâncreas necrosado, com rim. falência de outros órgãos, Falência dos rins. com sonda, com hemodiálise, com sonda para alimentação. Sendo que, tá, todo quadro, qualquer pessoa leiga, abre o Google e olha, caso de pancreatite, é zero alimentação, zero alimentação. Ele não pode ingerir nada. E eles forçaram nós a A dar comida alimentar pra o ele. Bruno. Eles pediam, por favor, pede para ele comer, façam ele comer, para ele melhorar. E a Esther pegava e pedia para ele, por favor, amor, come pelo nosso filho para te ficar bem. E ele dizia, eu não consigo. E a gente forçava, né, nega? A gente forçou o tempo inteiro ele a comer, porque a gente acreditava no que os médicos estavam dizendo para nós. Que aquilo ia fazer bem para ele. E aquilo só piorou, Bruno. Só piorou o quadro do meu filho. Só que como a gente estava tão confiante, porque os médicos vinham dizer para nós, ele está melhorando, os exames dele estão bom. Estão todos os dias que nós estivemos no hospital com o Bruno, os médicos vinham e diziam, é grave, é gravíssimo, nós não temos aqui o recurso que ele precisa. Se agravar o Se caso. agravar o caso, a gente vai transferir ele. Porém, sorrindo, a médica vinha dizer para nós, os exames dele estão apresentando melhora. Ele ficou durante uma semana ali. Uma semana nós implorando para tirar ele dali.
Ele ficou uma semana. Uma Ele entrou dia semana. 24 de fevereiro. Só estou pegando a cronologia aqui. Não, ele entrou dia 21. Dia 21. Ele tava... Não, dia 22 ele entrou pro hospital. Sim, dia 23 foi para UTI. Foi E ele saiu do hospital dia 1º de março. 23 de fevereiro. E saiu quando? Dia 1º de março. Com muita briga. Porque a gente teve que mover o mundo para conseguir tirar meu filho lá de dentro. Nem judicialmente eles queriam liberar que a gente tirasse o Bruno. Porque eles diziam que o Bruno estava melhorando, sorrindo, eu nunca vou esquecer. A médica sorrindo para mim, mãe, olhando na minha cara e dizendo: o teu filho está melhorando, os exames estão bons, está mostrando melhora. E quando ele foi removido, às 5 horas da tarde para Porto Alegre, que ele chegou no Dom Vicente Scherer, os médicos falaram para nós que iam fazer novamente todos os exames nele, todos, e que a estatística dele era 0. Que qualquer momento, a 100% de certeza, a qualquer momento, meu filho podia vir a óbito. Porque não houve melhora nenhuma no hospital. Nenhuma. Não teve resultado nenhum do exame que ele fez aqui que mostrava a melhora dele. Aí, como que uma médica incompetente olha na cara da esposa e da mãe e diz: teu filho está bem, a gente está conseguindo controlar. A infecção dele, a inflamação dele piorou a cada dia, porque a gente via, a gente acompanhou. O meu filho ele estava definhando a cada dia que passava, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia mais levantar de uma cama. Ele entrou bem, ele entrou caminhando, sorrindo ainda, né, Neg? Dizia: eu vou ficar bem, mãe. No Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, a junta médica, os médicos disseram que o caso dele era grave e eles iam fazer de tudo que tivesse ao alcance deles, mas que eles não podiam dar esperança nenhuma, porque a negligência foi daqui. Já tinha transpassado o problema da pancreatite para outro lado, provavelmente. Exatamente. E quanto tempo ele ficou lá no Dom Vicente? Ele ficou 16 dias, do dia 1º ao dia 16. 16 ele faleceu dias. dia 16. Quando a gente chegou na UTI, todos os dias era alguma coisa diferente, mas sempre os médicos frisando de que ele estava melhorando. E a gente, cada vez que nós entrava e que nós via o Bruno na frente dele, nós não demonstrava, mas quando a gente saía, a gente ficava em choque. Foram tantas coisas do tipo, além dessa parte da alimentação, do Bruno dizer para nós que estava fazendo xixi, a gente ajudar ele a se levantar e eu ajudar ele a ir no banheiro e ele fazer xixi. E quando chegar de tarde, ele está na hemodiálise precoce porque os rins dele tinham parado. Isso, informações do hospital daqui de Camacor. A gente... Ih, meu Deus. Tanta coisa. O pâncreas dele, as tomos, ele está fazendo tomografia, ele fez tomografia, a gente queria uma nova tomografia, sim, ele está fazendo. Tá tudo bem, o pâncreas só está um pouco inchado, ainda tem muita inflamação, mas está tudo bem. A inflamação já foi contida, agora ela está começando a diminuir. E quando a gente chega lá, o pâncreas dele está 100% necrosado. Necrose essa que, se no que tivesse começado, eles tivessem deixado a gente transferir o Bruno dali. Lá em Porto Alegre, eles falaram para nós que eles tinham um procedimento que eles poderiam ter feito, eles tiravam e o Bruno sobreviveria super bem com o restante do pâncreas. O pessoal se manifestando aqui pelo WhatsApp e pelas outras redes sociais, só para entender assim que nós não vamos citar manifestações das pessoas aqui nessa entrevista, é um assunto extremamente delicado. E a Esther, juntamente com a Patrícia e a Fran, vieram aqui para dar um depoimento do que se passou. E principalmente nesse mês de dezembro, do dia 20 de dezembro para cá, o quanto foi difícil até se fazer... constatar opiniões diferentes do que estava sendo feito dentro do Hospital Nossa Senhora Aparecida e depois uma outra opinião dentro de um hospital. Acho que deu para vocês também perceber essa diferença, né? Total. Isso que chamou a atenção de vocês, assim. E vocês estão dizendo aqui, dito por outros profissionais. Até, inclusive, que foi o dia que eu acho que mais doeu em nós, né, Esther? Foi quando o médico entrou na sala junto com o psicólogo, chamou nós. Lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, no Dom Vicente Scherer, na UTI de lá.
E ele pegou na minha mão e disse: eu entendo a tua revolta, porque foi uma atrocidade o que fizeram com teu filho. Todos os médicos lá da UTI estavam indignados com o que fizeram com meu filho. Bom, eu não sei se eu tenho alguma coisa para acrescentar, ou vocês puderem, daqui a pouco, em paralelo com isso que eu fiz aqui, uma narrativa baseada no que nós temos aqui, mais ou menos dentro do período que vocês tiveram a maior crise, que foi em fevereiro, dezembro para cá. O que vocês acrescentariam nisso aí? Hoje a gente está aqui por justiça pelo meu filho, tá? Eu não quero, eu não desejo que nenhuma mãe passe pelo que eu passei. De ver um filho dentro de um caixão, enterrar um filho por negligência médica. Onde todos os médicos aqui de Camaquã afirmavam para nós todos os dias que meu filho estava melhorando. E eles não estavam fazendo nada. É só justiça que a gente quer para que outras pessoas não precisam passar por isso. Outras mães não precisam passar por isso. Porque é uma dor que eu não sei descrever. Eu só não quero. A gente só quer justiça. É a única coisa que eu quero. É justiça pelo meu filho. Pelo meu filho. Se acrescentar, vocês foram recebidas ontem pelo presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Otávio Moraes. O que foi dito por ele, para a direção do hospital, para vocês, nesse assunto? Ele Passou que ele não, em nenhum momento ele tinha conhecimento do caso do Bruno e que foi aberta Sindicância. Uma sindicância? Já tinha aberto? Não, ainda não. Eles estavam providenciando para abrir uma sindicância, Sim. né, para investigar direitinho, e que ele não sabia, que não chegou até ele. Só que durante essa internação, Fábio, para resumir um pouco, durante esses 7 dias que o Bruno ficou aqui em Camaquã, todos os dias foi questionado. Todos os dias a gente tentava contato com alguém. A gente tentava contato com o Otávio, a gente tentava contato com o diretor, né, técnico do hospital também. E foi na terça-feira, né? Na terça-feira eu conversei com um outro pessoal por fora do hospital, pedindo ajuda, porque a gente estava preocupado, porque por mais que a médica falasse todos os dias para a Patrícia e para a Esther me chamava e dizia: Fran, eu estou muito preocupada, porque o Bruno, eles dizem que está tudo bem, que a inflamação está sendo contida, que está melhorando, só que o Bruno, ele parece que está piorando, ele está cada vez mais abatido, cada vez mais debilitado, e agora fazendo a hemodiálise. E ela sempre me falava isso, sempre me relatava isso depois das visitas. E aí eu conversei com o pessoal e pedi ajuda, que a gente estava com ele na UTI, que a gente queria tirar ele daqui. E aí me passaram que era para mim conseguir o número do gerente, né? Do gerente, que era para entrar em contato com a médica que estava responsável por ele no hospital, consegui o número do gerente que a gente conseguia tirar ele daqui. E aí eu avisei para a Esther passou para a Patrícia, que estava com ele no hospital. A Patrícia levou para a médica, né, essa situação, e a Patrícia me ligou de volta e disse: Fran, eu falei com a médica e vocês podem ficar tranquilos, porque ela me passou que o quadro do Bruno está melhorando, que o tratamento que ele está tendo aqui é o mesmo que ele vai ter em outro lugar, que não precisa remover, porque todo o recurso que ele precisa, eles têm aqui. E que eles poderiam fazer a inclusão do Bruno nesse gerente, mas só para caso piorasse, que não tinha necessidade. Então, todos os dias eu acho que é importante a gente frisar isso, todos os dias durante o tempo que ele ficou na UTI aqui de Camaquã, a gente tentou tirar ele. E sempre a gente tentou ter contato com o pessoal ali do hospital para fazer essa retirada.
Mas todo momento era passado, os exames estão melhorando, a inflamação está sendo contida, vocês não precisam se preocupar que todo o recurso ele está tendo aqui. O Sim. Bruno se queixava muito de dor nas costas durante esse tempo que ele Sim. estava aqui. É o efeito que dá. E aí ele falava para a Esther e para a Patrícia, elas nos passavam depois, e até quando o Chiquinho foi visitar ele lá, ele também se queixou da questão da dor nas costas, e as gurias falavam para as enfermeiras e para os médicos, e eles falavam, não, é da posição, ele está muito tempo deitado, e agora como ele faz a hemodiálise, fica muito tempo sentado. E quando ele chegou em Porto Alegre, o Bruno estava com 90% do pâncreas necrosado, então os médicos falaram a dor que ele estava sentindo era do processo dessa necrose, então... O reflexo é na dor nas costas. Vocês, o prontuário médico, prontuário que é do Bruno, onde é que está? Agora tá com a Agora nossa tá com- advogada, com a Juliana. Já foi entregue para vocês? Faltando algumas coisas, né? A Ju falta- não tá aqui, é, mas tá faltando algumas faltando. coisas. Por que faltando algumas coisas? As tomografias, por exemplo, não tá. É que são coisas que, por isso que eu fiz aquele relato, por isso que quando me chamaram para vir aqui, eu quis vir aqui, porque são coisas que não nos foi respondido e a gente também quer saber. Mas isso é um documento do Bruno. No dia a que- tomografia, o exame de sangue, isso tudo pertence, estaria dentro de um saquinho. Mesmo saquinho que eu, quando saio do exame médico, está ali, todos os meus exames. Está faltando documentos no material Sim, que está diz que entregue? falta Sim, algumas Fábio, para te ter uma noção, quando a UTI veio com a médica, coisas. A UTI a móvel. UTI móvel para remover o Bruno, eles não queriam entregar nada. E a médica teve que brigar aqui com o hospital para conseguir alguns exames. Foi somente o CD da imagem da tomografia do Sem Bruno, laudo. sem laudo. Sim. Isso os médicos lá do Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, falaram para nós, não veio laudo nenhum. Eles não nos entregaram laudo. Nós vamos refazer tudo novamente, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que isso aí é de propriedade do paciente. Laudo de um profissional médico que laudeia uma raio-x, uma ecografia, uma tomografia, há um profissional especializado em analisar imagens. Tem que ter isso, a gente tem isso. O médico muitas vezes olha, mas assim, ele diz assim para mim, mas eu não vou olhar, preciso do laudo. Preciso do laudo, porque laudo é alguém que, durante um período da sua vida, estuda uma imagem para poder dizer, o cara está com uma pedra, ele está com uma necrose. Alguém laudeia isso, não é o médico sozinho que faz o laudo. Existe um outro profissional para fazer laudo. Então isso não está na pasta do Bruno. Não, eles não entregaram. Qual é a medida que vocês vão tomar, gurias? O que vai ser feito? Vocês já estão com o advogado aqui. Qual a medida que vocês vão fazer? A gente quer justiça. A gente quer que esses profissionais que estiveram com nós esse tempo todo, afirmando que ele estava melhorando, que de alguma maneira eles sejam punidos. A gente não está falando em dinheiro, a gente não quer dinheiro, porque nada vai trazer meu filho de volta, nada. Mas só o fato desses profissionais serem afastados para que outras famílias não precisam passar por isso, isso já nos conforta. O que a gente quer é a justiça. Sim. É só a justiça. Que eles paguem pelo erro que eles cometeram. E não foi só com meu filho. A gente tem milhões de relatos ali de casos que aconteceram parecidos, iguais, de famílias que perderam também seus entes queridos, de mães que perderam filhos assim. Então a gente só quer é a justiça. Só isso que a gente quer. Sim. Bom, alguma coisa mais para acrescentar, Esther? Só para... A gente vai fazer, não sei se pode falar aqui, mas a gente vai fazer uma manifestação pacífica. Sim. Quando? Vai ser domingo agora. A concentração vai ser ali na Praça Zeca Neto, às 1h30. E a gente vai caminhando em direção até ali o hospital. Né? Vai ser uma manifestação pacífica. Não vamos atrapalhar o fluxo das ambulâncias, nada disso. Mas quem quiser participar, porque é isso que a gente está buscando, que ninguém mais passe tudo que a gente passou. Porque já tivemos mais de 200 relatos aí de negligência, de períodos mais antigos e recentes também, de semana passada, de dias anteriores. Quem quiser levar as faixas com os relatos Os que tiver relatos, também né?
pode levar, a gente vai estar lá. Eu vou estar por mim, pelo meu marido e pelo meu filho. Mas quem quiser ir por nós ou pela sua família, ou mesmo que não tenha passado nada, mas se Por continuar justiça. do jeito que tá, um dia todos nós vamos precisar. E pode ser que seja outra pessoa passando pela mesma coisa. Eu recebi milhares de mensagens de pessoas que estão esperando pela mesma cirurgia do Bruno. Uma moça que já está com a barriga inchada e está esperando. Esperar até quando, né? Aqui tem um depoimento de 3 pessoas que conviveram com o Bruno. Centenas de amigos também, e outras pessoas estão dando depoimento aqui nas redes de coisas que são iguais ou similares a isso, né? Protelação, médico, remédio para dor, protela. Alguns têm sorte de cair na mão de alguém que faça a cirurgia na hora, outros têm azar de chegar no final de semana, e aí protela, e aí muda o quadro, que era para ser simples, uma extração de vesícula, 40 minutos, No a máximo. pessoa já está indo para... E é uma cirurgia que sem vesícula, olha, minha esposa tirou a vesícula, vive melhor do que estava antes. Eu também. Então, agora, não é um rim, não é um fígado, não é um coração, é uma vesícula. E aí eu fico imaginando, assim, o custo Brasil de tudo isso, né? Vocês estão dando dilema só do Bruno, que durante 3 meses conviveu dentro de sala cirúrgica, dentro do hospital, dentro de CTI, recebendo remédio, enfermeiro, CTI, transporte para Porto Alegre. O Bruno era profissional de corte de cabelo, era um barbeiro. Quer dizer, ele precisava de estar em pé para trabalhar. Ele, durante 4 meses, não trabalhou, não teve renda, a família não teve renda. E o Brasil gastou dinheiro com o Bruno, com remédio, com com o sofrimento da família, com vai e volta. O quanto custa isso para o Brasil? 4 meses de sofrimento e principalmente a perda do Bruno? E quanto custaria fazer a cirurgia de vesícula em dezembro, dia 21 de dezembro? E salvar o Bruno? Quanto custa isso? Quanto custava uma cirurgia? É 15 mil? Agora, quantos dias o Bruno gastou do dinheiro público que era fazer uma cirurgia dia 21 de dezembro, até o sofrimento dele, a perda dele? Quanto custou? 200 mil? 300 mil? É poupança de dinheiro. Pelo contrário, o Brasil gastou muito mais dinheiro, e além de perder o Bruno, ao invés de fazer a cirurgia dia 21, que foi quando foi constatado pancreatite. É isso? Isso. Então, é assim, a protelação das coisas, né? É as equipes, né? É a gente, é a estrutura física, profissionais engajados, com interesse de salvar ou com interesse de protelar. O que tem por trás disso tudo, né? Então, ontem de noite eu vi uma pessoa, botou no grupo que está precisando de um remédio. Aí eu fui procurar na internet quanto é que custava o remédio. Porque eu disse, não, porque sabe, se faz uma vaquinha, se ajuda. Custava 19 mil reais uma caixa de remédio para o câncer. 19 mil. E a gente sabe que o câncer muitas vezes não tem cirurgia. Aí tu tem que ter com medicamento e tentar ter sorte de salvar. Agora, pancreatite, pedra na vesícula, meus amigos, é quase como tirar um calo do pé. Exatamente. Não faz efeito nenhum para a pessoa. E aqui eu estou dizendo para vocês que tem dezenas de relatos de pessoas que praticamente o problema vesícula, pedra na vesícula e demora para atendimento. E aí continuamos a gastar. Remédio. A pessoa não trabalha, custa muito mais caro, porque aí daqui a pouco a pessoa não tem renda, a família não tem renda, e vai somando. Esther, muito obrigado, prazer te receber aqui, infelizmente nesse momento, mas eu acho que tu foi muito forte em vir aqui fazer esse bate-papo. Acho que é muito bom. A Patrícia, que é a mãe do Bruno, e a Fran, que está aqui comigo. Obrigado E eu espero que isso aqui seja uma discussão que nós permeamos dentro da nossa casa, nosso poder público, né? Não de Camaquã, poder público também de Camaquã, mas de fora, né? Que às vezes a gente põe muito mais dinheiro em porcaria do que botar dinheiro nas coisas que pode resolver e ajudar. Então, obrigado pelo carinho e peço perdão às pessoas que a gente não... Tem gente aqui pedindo para nós divulgar uma série de coisas, nós não vamos divulgar, a entrevista foi dada com essa instrução
E eu acho assim, que nós conseguimos transitar durante 50 minutos num assunto extremamente delicado, sem fugir do que nós tínhamos comprometido. Certo, Patrícia? Posso deixar um agradecimento Sim. em nome, né, da nossa família, da Esther, eu como mãe, para o hospital, todos os profissionais do Hospital Dom Vicente Scherer, que cuidaram do Bruno com excelência, cuidaram de nós com muita excelência o tempo todo que ele ficou lá. Muito obrigado a todos os profissionais que estavam com ele naquele momento. Era isso. Não? Então tá. Então, encerrada a entrevista, são 10 horas e 4 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em outros assuntos do Primeira Hora.